Paizinho, muito obrigado pelo ajuntamento simples desses que com alegria confessam o teu nome entre os homens. Obrigado, porque essas vozes não cessaram e nem cessarão de confessar teu nome na presença de anjos e de principados e potestades e poderes espirituais. E agora, abre o nosso entendimento e enche o nosso coração de fé, para que tomemos posse de tudo aquilo que de graça já nos foi servido, está servido, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. Aqui em Mateus 21, do verso 12 em diante, diz assim: tendo Jesus entrado no templo de Jerusalém, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. E também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Vieram então a Jesus no templo muitas pessoas cegas, coxas, paralíticas, e ele as curou. Todavia, os principais sacerdotes, os escribas, os doutores, vendo o que Jesus fazia e as maravilhas que ele realizava, bem como os meninos que ali estavam clamando e louvando-o, dizendo: Hosana ao filho de Davi, eles, os principais sacerdotes e os escribas e líderes, indignaram-se então e perguntaram a Jesus com indignação: ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus: sim, claro. Nunca lestes? Eles são a expressão encarnada, o cumprimento vivo da Escritura passada e feita realidade eterna diante de vocês. Sim, eu vejo os meninos cantando e dizendo: Hosana ao filho de Davi. Nunca lestes que da boca de pequeninos e crianças de peito ele suscitou o perfeito louvor para emudecer os seus adversários? E assim falando, deixando-os, saiu da cidade de Jerusalém e foi pernoitar ali ao lado, na aldeia de Betânia. Quando nós nos reunimos numa reunião como esta aqui, isso é o equivalente espiritual para nós a essa descrição que nós acabamos de ler no Evangelho. Aqui no Evangelho, o que nós lemos foi: estando Jesus no templo. Ora, Jesus não tem mais nenhum templo, exceto o templo eu, o templo você, o santuário eu, o santuário você, o santuário do nosso coração. Ele não habita em casas feitas por mãos humanas, porque nem os céus dos céus pode contê-lo. Ele, todavia, habita
com o humilde, com o contrito, com o quebrantado de coração. Então, quando aqui no Evangelho se diz estando Jesus no templo, o equivalente a isso, que do ponto de vista histórico não tem mais repetição, não há uma única casa que Deus chame de minha casa, exceto aquelas que são construídas no coração. Então, como esse texto, como o Evangelho não fica obsoleto, e não estando Jesus mais na história para visitar lugares, quando a gente ouve dizer, estando Jesus no templo, o equivalente espiritual disso, hoje, aqui e agora, para nós, é, estando eles reunidos no mesmo lugar, veio Jesus e manifestou-se no meio deles. Estando eles reunidos no mesmo lugar, veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Estando eles reunidos no mesmo lugar, eis que veio Jesus e apareceu. Estando eles reunidos no mesmo lugar, o que hoje a gente experimenta é, veio Jesus e falou ao coração de um, consolou o coração do outro, levantou alguém da depressão, trouxe lucidez a quem em dúvida titubeava e de repente viu o caminho iluminado. Ou seja, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu aí estou no meio deles. Esse é o lugar, templo, a experiência existencial da invocação coletiva em acordo. O nosso acordo é o que faz e estabelece essa realidade que não é lugarizada, não é palpável da presença dele, mas é existencialmente real. Como se dissesse, estando Jesus no templo, estando eles reunidos, ali está o Senhor no meio deles. Porque onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, aí é templo, aí é catedral, aí é ajuntamento, aí é lugar da habitação de Deus com os homens, tanto no coração do indivíduo, como na invocação do ajuntamento da fé. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu vim até aqui hoje, eu vim com essa expectativa de que esse nosso encontro singelo carregasse a carga dessa vitalidade da presença do Senhor no nosso encontro, enquanto nós viemos ao encontro dele aqui. Aí você diz, poxa, mas que coisa óbvia. Não. Tem gente que veio por razões as mais diversas. Tem até gente que vem dizendo, é uma palavra que faz bem. Muitas razões para vir. Mas a maioria, sim, a maioria de nós, perdeu aquela expectação espiritual que você já teve no passado e não tem mais hoje, de dizer, eu quero encontrar o Senhor nesse ajuntamento, nessa invocação. Esse que me habita faz uma promessa especial quando os louvores dos seus filhos se levantam em unanimidade sincera, em adoração grata,
em espírito e em verdade. Assim. Há mesmo. Mas a gente perdeu. E esse texto do Evangelho que nós lemos, ele fala de algumas expectativas mínimas que não podem jamais desaparecer do nosso coração quando a gente faz esse encontro-templo. Quando a gente se ajunta no ajuntamento santuário coletivo. Quando a gente vem para essa experiência das pedrinhas vivas de Lego que se encontram e fazem essa construção espiritual que tem todos os dias a cara das verdades do nosso coração quando a gente chega junto e se apresenta juntos. Isso é como o fazer de um cálice. E aqui, nesse texto de Mateus 21 que nós lemos de Jesus no templo, você vê quais são as 3 realidades básicas presentes nessa presença e nesse movimento dele, no ajuntamento, em meio aos olhares expectantes. Qual é a primeira manifestação? Diz que ele entra e ele expulsa o mal, o que tinha tomado conta da alma de todo mundo ali. Expulsou e disse: olha, a minha casa é casa de oração. E eu repito, isso não é referência a um prédio. Para nós, isso é referência inicial e essencial à minha mente, que é casa de oração, e não um lugar de salteadores, de maquinadores, de industrialização da perversidade. As nossas mentes reunidas aqui, também de cada um de nós, não pode ser esse covil de salteadores, de ladrões, de roubadores, de pensadores malignos, de homicidas emocionais, de raivosos, de vingativos. Não. Então, a primeira coisa é limpar o que não pode estar em nós. Não pode. Todo espírito de negócio, de barganha, ele bota tudo para fora. E ele institui a realidade da oração como substituto das dinâmicas interiores da nossa perversão. Então, primeiro hoje, que em nome de Jesus, essa nossa vinda aqui realize a mesma intervenção. Eu quero, Jesus, que tudo que em mim seja covil e ninho de maldade seja limpo do meu coração em teu nome e no coração dos meus irmãos, para que nós agora formemos esse lugar de oração espiritual. Em nome de Jesus, por que você não olha para o coração e deixa o Espírito Santo tirar
tudo aquilo que em nós virou a construção acumulada do covil, do salteador, da obscuridade, da treva, do segredo, da distração que corrompeu o espírito. E a gente se deixar trazer limpo para esse lugar e dimensão de oração, de intercessão, de comunhão. A minha casa será, você será cheio de oração. Minha casa é você, meu templo é você, meu santuário é você. Limpe de você tudo que é obra do covil. Deixe-me fazer de você um santuário de intercessões, de adorações. Esse é o meu primeiro desejo hoje aqui. O segundo é que diz ali que, uma vez que ele fez e disse isso, os principais sacerdotes, as autoridades do templo vieram a ele revoltados, porque tinha umas crianças cantando, dizendo: Hosana, louvado seja o filho de Davi, o Messias. Era um título messiânico que as crianças estavam evocando e cantando. E eles disseram: você não está ouvindo? Por que tu não mandas que eles parem? E Jesus disse: é claro que eu estou ouvindo. E vocês nunca leram que de pequeninos e crianças de peito ele suscita o perfeito louvor? A segunda coisa que eu particularmente vim buscando aqui é a força que decorre da adoração e do louvor. Do espírito de louvor, ele suscita força para emudecer os adversários. É conforme diz o Salmo que foi aqui por Jesus citado em Mateus 21. Suscita força. Força. Essa é outra coisa que a maioria de nós parece que ainda não entendeu. Não apenas numa ocasião como esta, quando a gente se reúne e se trouxermos um coração inteiro, a gente adora também. Mas quando esse espírito se transforma numa atitude interior dentro de nós, quando o coração menino, o coração de criança, o coração cantante, o coração louvante, o coração grato, o coração positivo, o coração que vê as misericórdias de Deus todos os dias, que vê os escapes, que vê os livramentos, que vê as saídas, que vê os sustentos, que vê as provisões, adora o nome dele e agradece e bendiz. Não que não doa, não que não haja contratempos, não que não surjam dificuldades, mas a gente vai passando por cima de tudo com um louvor maior. E aí, isso cria força na gente. Força. Isso muda tudo. Cria força no espírito. Força na alma. A alma para de ficar lamentosa. Passa a ser uma alma objetivamente construtiva, positiva. O louvor tira da alma da gente aquele espírito de autopiedade, coloca dentro da gente a gratidão exultante, que é o oposto. O oposto. Louvor cura a gente, porque uma mente que carregue uma atitude grata vai produzir hormônios bons, vai produzir tudo melhor,
vai curar a si mesmo no processo da gratidão. A gratidão é terapia da alma para a pele da gente. Com louvor. As depressões vão saindo. Os estados crônicos vão sendo forçados a girarem com a dinâmica do louvor e não resistem e nos deixam. E a terceira coisa que se diz aqui é que trouxeram a ele, por causa daquele lugar, daquele ambiente, daquela experiência de presença, que é essa experiência que, pela fé, nós temos e invocamos, e acontece quando nos reunimos com essa expectação sincera. Lá se diz, e trouxeram a ele toda sorte de doentes e de enfermos, e ele os curou. Cura. Você perdeu essa dimensão? Ou você acha que o Espírito Santo só cura se a gente trouxer um salzinho grosso, uma rosinha ungida, um copinho d'água, se fizer uma filazinha dos 319? Você não crê que é de graça e que a gente pode receber de graça e que não é poder de homem nem fetiche? É graça. É invisível. É pela fé. Todo dia eu dou graças a Deus pelas coisas que eu vou discernindo, que poderiam ter me liquidado há tantos anos atrás e não me liquidaram sem eu saber. Às vezes obedecendo até umas intuições tolas, como só agora eu vim perceber que, muito provavelmente, eu não morri de infarto logo aos 32 anos de idade, porque eu tinha começado a fazer uma prevenção que eu nem sabia e que fiz esses anos todos, só agora que foram me mostrar. E eu comecei a ver, digo, então isso tudo aqui só se abriu porque estava acontecendo aquilo que na ignorância eu não sabia nem o que era o que estava fazendo prevenção. E quantas milhões de coisas que a gente nem vê, que nós somos salvos delas. As profilaxias divinas. As antecipações da bondade nos salvando de coisas. Sem falar da quantidade enorme de outras que a gente é curado sem ver, sem notar, sem saber. Das coisas que são criadas dentro de nós sem que a gente saiba. Nos nossos cérebros, sem que a gente discirna agora, um dia depois, quem sabe a gente veja. A gente às vezes se choca quando ouve dizer que alguém estava ali cantando um louvor e teve um stroke, um derrame. Aí o bracinho ficou ali, uma velhinha, o bracinho arriou, meu Deus, depois de 300 milhões de derrames que ela não teve, enfim, pela idade, teve um. Normal, né? E quantos outros que a gente não tem o dia inteiro, de tantas outras coisas. E as curas que a gente fica sabendo. A gente só não fica sabendo de mais curas na gente, porque a gente não anda pensando na graça de Deus como cura para a gente. A gente pensa no médico como cura, no remédio como cura, sempre e em primeiro lugar. Ali do lado da Universal, não, o pessoal só pensa mesmo no dinheiro e no altar para Deus curá-los, ou então enriquecê-los, ou alguma outra coisa.
Agora, nesse polo aqui é o oposto. O pessoal perdeu a expectação. Parece que é tanta doideira de um lado que todo mundo vai para o outro lado e não se equilibra segundo o Evangelho para carregar saudável expectação de todo bem em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Então, agora, eu queria que a gente praticasse. Vamos praticar? Vamos ficar em pé? E vamos praticar. Primeira coisa é expulsar os cambistas da alma. Os fazedores de negócio dentro da gente. Os ladrões de paz. Os barganhadores existenciais. Deixa Jesus botar tudo isso para fora de ti, meu irmão. Você trouxe alguma dessas coisas? Deixa sair. Confessa. Confesse. E invoque em oração. Todos nós, em espírito e em verdade. Está aqui, como disse que estaria, no nosso acordo de harmonia, de perdão e de desejo dele entre nós. Nós te queremos, Jesus. Nós te desejamos. Tu nos habitas. Nós queremos a densidade da tua presença entre nós. E a transferência de todo o bem em graça de uns para com os outros, tanto quanto tu derrames toda a graça sobre todos nós. Faze a vida circular entre nós, os nossos corpos, nossas almas, nossas emoções, nossas mentes. Senhor, em nome de Jesus, nós repreendemos aquelas doenças, especialmente aquelas que são produzidas pela culpa, pelo pecado, pelo medo. Em nome de Jesus, coloca paz no coração dos teus filhos e traz saúde, saúde plena para o todo da nossa vida. Obrigado pelas tuas revelações, pelo que tu nos mostras e impedes, ou prevines, ou nos desvias sem que a gente saiba, e tu estás nos salvando sem que percebêssemos. Se tem alguém aqui entre nós que, numa área, numa dimensão da vida que é só sua com Deus, você diz: eu preciso ser curado, então erga uma mão, não para mim, não para ninguém, é de você para com Deus, como Jesus disse na sinagoga ao homem da mão ressequida: ergue a tua mão, ergue, estende a tua mão, estende, e pela fé, tome posse. Jesus disse: nada tendes, porque nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Peça, pode pedir sem medo, é de graça. Não diga eu não mereço, não merece mesmo, ninguém merece. Está feito, está consumado. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, para que por graça eu possa pedir saúde, sem barganha nenhuma,
e Ele me cura de graça. Peça, sem duvidar, em nome de Jesus. Obrigado, Jesus, por tudo que no meu corpo Tu estás fazendo, tens feito e farás. Louvado seja o Teu nome. Amém, Jesus. Louvado seja o Teu nome, no corpo dos meus irmãos, e na mente, e na alma, nas emoções. Põe a Tua mão, Jesus. Assim como também nós oramos por aqueles que oram por outros, conforme a Tua palavra nos concita, quando diz que se nós virmos algum irmão ou irmã pecar, não para a morte, que nós oremos e intercedamos, e Tu salvarás esse irmão e essa irmã que está pecando, porém não para a morte. Nós oramos aqui agora por muita gente amada que não está pecando para a morte, que não está pecando com a vontade de matar, não está pecando pelo desejo de extinguir, não está pecando pela vontade de socializar a maldade, está pecando pela sua própria burrice, pela sua ignorância, pecando contra o próprio corpo. Nós rogamos por esse filho, por essa filha, por esse pai, por essa mãe, por esse amigo, por esse marido, por essa esposa, por essa noiva ou noivo, por essa pessoa que nós queremos bem e que está pecando contra si mesmo na vida. Nós te pedimos que Tu lhe perdoes o pecado e que Tu não leves isso em conta. Em nome de Jesus. É uma autoridade estranha que a Tua palavra nos confere quando diz: se virdes, pedi e rogai ao Pai, e o Pai o salvará. Salvará todo aquele que não estiver pecando para a morte. Nós pedimos agora por tantos, Senhor, que nós amamos e que claudicam e que tropeçam. Nós intercedemos por eles e pedimos que Tu os tragas ao lugar da cura, da consciência, da posse do perdão em Ti. É o que nós rogamos por todos na nossa casa, nossa família, entre os nossos irmãos, irmãs, e filhos e filhas, e patrões, e empregados, pessoas com as quais vivemos, gente das quais dependemos ou outros que de nós dependem. Nós pedimos por todos. Ó Espírito Santo, permite que nós vejamos já um sinal da Tua graça operando na vida deles, tanto quanto nós te rogamos que Tu realizes e manifestes sinais da Tua graça, operando em nós aqui, agora, aqui neste lugar, realizando o Teu bem, aquilo que nós pedimos com confiança e com descanso em Ti, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém e amém. Vamos cantar juntos ao Senhor, todos nós, com toda a força. Vem encher com força Seu amor para o mundo agitado esquecer. Cada dia sua vida viver. Todos nós. Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos do Teu amor. Vem encher-nos com Teu amor para o mundo
a sua vida viver. Nossas vidas vem, pois, transformar. Refrigério pra alma nos dar. E agora com outros irmãos nos unimos a ti em oração. Nossas vidas vem, pois, transformar. Nossas vidas vem, pois, transformar. Refrigério pra alma nos dar. E agora